Olá, queridos alunos, estamos aqui para a gente aprender um pouquinho mais na nossa videoaula a respeito do conceito de contratos administrativos. Como vocês já viram na apostila, para que a gente possa entender o que são os contratos administrativos, é necessário que a gente entenda um pouquinho o que são contratos, né? E por isso a gente vai se reportar um pouquinho sobre o que no direito se chama teoria geral dos contratos. Então nós precisamos entender sobre contratos, em primeiro lugar, o seu fundamento conceitual. Dentro da área jurídica, contratos são negócios jurídicos. O que significam os contratos serem negócios jurídicos? Significa que quando existe este acordo entre as partes, como a gente viu depois que o contrato é um acordo de vontades, quando esse acordo de vontades se torna fechado em um contrato, quando uma das partes que assumiu o contrato não cumpre, é possível que se requeira judicialmente o cumprimento das partes. Como a gente já usou o exemplo da compra e venda do automóvel, eu vou continuar trabalhando com ele aqui. Então, usando esse exemplo, eu tenho um automóvel para ser vendido e o meu colega quer comprar esse automóvel. Fechamos um contrato no qual eu vou entregar o veículo mediante pagamento das parcelas. Então, é um acordo de vontades. A minha vontade é de vender, a vontade do meu amigo é de comprar. A partir do momento que nós fechamos esse contrato, ainda que verbalmente, se ele deixa de pagar uma das parcelas, eu posso requerer judicialmente que ele pague as parcelas. Caso contrário, eu não preciso entregar o veículo para esse meu amigo. Então, parte desse princípio. Negócios jurídicos são negócios que podem ser cobrados de forma judicial. Acordo de vontades. Por que um contrato é um acordo de vontades? Primeiro, porque se eu não quero vender, não adianta o outro querer comprar. Se ele não quer comprar, não adianta que eu queira vender. Então, para que haja um contrato no acordo numa compra e numa venda, é necessário que eu e o meu amigo estejamos em acordo e que a gente também entre em acordo na forma com que ele vai me pagar esse contrato, o automóvel que eu estou vendendo para ele, e também qual vai ser o acordo com relação a quando é que eu posso entregar isso mediante o pagamento das parcelas. Por isso que é acordo de vontades, são as minhas vontades com relação a vender e entregar e as vontades do meu colega de comprar e pagar, né? Além disso, um contrato precisa que haja duas ou mais pessoas envolvidas, lógico, né? Por isso é que é chamado acordo bilateral ou multilateral. Por quê? Porque com uma pessoa só não se faz contrato. Eu não posso fazer contrato comigo mesmo, né? Aí esse é um outro tipo de documento que juridicamente não é contrato. Então isso é muito básico. Para que haja contrato, é preciso que esse contrato tenha mais que uma pessoa envolvida. No mínimo, mais uma além de mim. Num contrato, as obrigações são recíprocas. O que significa obrigações recíprocas? Significa que se eu fechei o contrato com o meu amigo, na hora de eu entregar o automóvel para ele, eu tenho que entregar se ele me pagou todas as parcelas. Eu não posso, a minha obrigação para com ele é de entregar o veículo no momento em que ele terminar de pagar as parcelas ou no momento em que ele cumprir com todos os requisitos do contrato. E ele tem obrigação para comigo. Por quê? Porque se ele não me pagar as parcelas, eu não entrego o veículo. Por isso é que as obrigações são recíprocas. Elas são tanto minhas quanto do meu amigo que está comprando o carro. E os contratos, eles têm um propósito, eles têm um fim. Os contratos existem para que as pessoas possam transferir, adquirir, modificar ou extinguir direitos.
ter um automóvel é um direito meu, eu tenho o meu automóvel. Vender esse automóvel também é um direito meu. Ter uma casa é um direito meu, a partir do momento que eu consigo construí-la, comprá-la, adquiri-la de alguma forma. Se eu quero, por bem, transferir o direito de propriedade da minha casa para os meus filhos, eu também posso fazer isso mediante um contrato. Se eu quero modificar alguma coisa dentro das minhas condições, eu também posso fazer isso dentro do contrato. Ou eu simplesmente também posso extinguir direitos de alguma propriedade ou de alguma coisa que eu tenho através dos contratos. Então, se vocês pararem para perceber, os contratos, eles estão muito presentes na nossa vida. Nós fazemos contrato para adquirir bens, porque quando nós vamos a uma loja para comprar desde um simples lápis, uma simples caneta, o que nós estamos fazendo nesse momento é um contrato. Eu pago a caneta e ele me entrega a caneta. Então, desde as coisas mais simples e mais básicas até as coisas mais complexas, quanto, por exemplo, direito de posse, direito de propriedade, todas essas coisas estão envolvidas, são trabalhadas por meio de contratos, Por isso é que a gente também diz que esse contrato na sociedade existe e tem algumas funções específicas dentro da sociedade. Porque eu não posso viver em sociedade e viver isolada das regras que a compõem. Então, para que a gente entenda bem qual é o papel que o contrato tem na vida da sociedade, nós precisamos pensar no seguinte: o contrato tem uma função econômica. O que é que significa função econômica? Significa que por meio da execução e do cumprimento, do estabelecimento de contratos, a economia de um país gira. Por exemplo, na circulação de mercadorias, Toda compra e venda é um contrato. Toda transferência de bens, móveis ou imóveis, é um contrato. Toda vez que eu transfiro bens, móveis e imóveis, toda vez que eu trabalho com essa coisa de dinheiro, os contratos estão me proporcionando que a função econômica, que o dinheiro, que as riquezas do país girem e fazendo, inclusive, a nação enriquecer. Então, são esses contratos, quando fazem a economia crescer, quando fazem a riqueza do país circular, eu digo que essa é uma função econômica dos contratos. Além dessa função econômica, os contratos possuem uma função pedagógica. Por quê? Porque os contratos ensinam as pessoas a viver em sociedade. Por exemplo, eu vou firmar um contrato de compra e venda com o meu colega, E nós estabelecemos cláusulas que são baseadas no nosso entendimento, cláusulas que são baseadas na nossa convivência, na confiança que eu tenho nele, na confiança que ele tem em mim. E assim nós podemos viver tranquilamente, estão de acordo com as regras e com as normas da sociedade. Por isso, função pedagógica, os contratos nos ensinam a viver em sociedade. Quando nós colocamos as cláusulas no contrato e quando nós cumprimos as cláusulas desse contrato, nós estamos aprendendo a viver em sociedade, dizendo que eu tenho direitos e obrigações e que a outra pessoa envolvida no direito, no contrato, também tem seus direitos e também tem as suas obrigações. Como o exemplo que eu coloquei para vocês fazerem como tarefa de casa na semana. Eu pedi que vocês elaborassem um contrato no qual, contratando um pedreiro, entre você e um pedreiro para fazer uma reforma na sua casa. No contrato que você estabeleceu com o seu pedreiro, existiam lá quais seriam as suas obrigações, ou seja, fornecer o material,
pagar a mão de obra que ele acordou com você, o valor que ele acordou com você, não deixar material atrasado para que ele não fique muito tempo sozinho e a obra não atrase. Então, essas são as suas obrigações. A partir do momento que você colocou isso no contrato, você precisa cumprir. Então, nós não vamos ter problema, nós vamos viver em paz. As obrigações do pedreiro: fazer o serviço com capricho, entregar na data marcada, colocar bem certinho o serviço do jeito que você combinou com ele. Então, essas são as obrigações dele. Então, ele também, se ele cumprir, vamos viver em paz. Quais são os meus direitos com relação a esse contrato? Os meus direitos com relação a esse contrato é justamente receber todo esse serviço que ele prometeu para mim, que ele ia fazer da forma como ele ia fazer. Quais são os direitos dele com relação a esse contrato? Receber o pagamento, não ter falta de material, não ter atraso na obra porque eu não forneci o material que ele pediu. Então, isso nos ensina a viver bem. A partir do momento que eu cumpro os meus direitos, cumpro as minhas obrigações e tenho os meus direitos assegurados, nós não vamos ter problema, nós vamos viver em paz. Por isso, essa função pedagógica, a função de ensinar a sociedade a viver de uma forma mais ordenada. Além disso, os contratos têm uma função que é muito especial e que essa vocês vão encontrar em qualquer lugar que você for procurar a respeito da teoria geral do contrato, em qualquer lugar onde você for procurar, seja na internet, em livros ou em algum outro material, que é a função social. Os contratos possuem uma função social bastante grande. E o que significa essa função social dos contratos? Essa função social dos contratos significa que os contratos existem para preservar os interesses da sociedade. Os interesses da sociedade, eles se sobressaem aos interesses públicos. Como eu coloquei lá na apostila, vocês vão ver como é que isso acontece. Por exemplo, a gente viu que contrato é um acordo de vontades e que esse acordo de vontade me permite que eu estabeleça as cláusulas do contrato de acordo com a nossa necessidade, a minha e das pessoas que estão envolvidas. Muito bem, o problema é que, de repente, o fato de eu estar fechando o contrato com meu amigo significa que eu esteja pedindo, por exemplo, não que eu esteja, mas por exemplo, que ele faça uma plantação de maconha. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque isso é contra a lei, isso não é possível de ser feito e, além do que, prejudica os interesses da sociedade. Quando eu coloco uma cláusula abusiva no meu contrato, eu também estou deixando de cumprir essa função social do contrato, porque eu estou colocando o meu interesse acima do interesse de uma sociedade, porque se as pessoas não têm condições de assumir determinadas cláusulas nesse contrato, e eu coloco essa cláusula no contrato, eu estou fazendo com que prevaleça o meu direito. E nos contratos, apesar de existir aí esse acordo de vontades e essa liberdade para a contratação e liberdade para se estabelecer as cláusulas, se essas cláusulas estiverem ferindo o interesse maior da sociedade, eu não posso colocá-las. Por isso também entra o governo como uma entidade regulamentadora, por exemplo, com a lei, com o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor existe justamente para preservar a função social do contrato, para impedir que abusos contratuais sejam colocados e toda a sociedade tenha os seus direitos feridos. Então, essa é a função social dos contratos, é garantir que o meu interesse próprio, particular, ele não esteja sobressaindo quando eu firmar um contrato.